Boa noite a todos. Boa noite, meus amigos. Estamos iniciando mais uma live. Hoje com um tema muito importante e interessante, que é sobre cristãos na política. E hoje quem estará conosco é o pastor, professor Cid Mauro Oliveira. Ele já está aqui conosco, já mandou a solicitação. Vou aceitar. Boa noite, Sandro. Boa noite, pastor. Boa noite, Ellen. Boa noite, vocês que estão chegando agora. Boa noite, Ana. Boa noite, pastor. Tudo bom? Minha querida Bruna, tudo bem? Muito feliz, viu? Obrigado, convite, muito honrado com o seu convite e eu te agradeço essa participação. Tudo bem, graças a Deus. Eu que quero agradecer ao senhor pela sua disponibilidade em estar aqui hoje nessa live com um tema que eu acho de extrema importância para nós cristãos, porque atualmente a gente ouve tantas coisas negativas relacionadas à nossa fé, principalmente dentro da política. E estão chegando algumas pessoas agora, além de agradecer as pessoas que estão chegando para assistir nossa live, eu também gostaria de agradecer o senhor e pedir para que o senhor fale um pouco sobre você, sobre o senhor, para que essas pessoas que estão chegando possam conhecê-lo melhor. Certo, deixa eu falar um pouquinho sobre a minha vida. Eu sou do Rio Isso. de Janeiro, estou há 25 anos no Acre. Eu vim aqui em 1993 pela primeira vez, recém-casado. A primeira viagem eu fiz sozinho, mas me apaixonei, foi amor à primeira vista. Me apaixonei pelo trabalho que o pastor Nelson Rosa fazia no Acre desde 1984. Então eu cheguei aqui 9 anos depois dele. E 2 anos depois da minha visita, em 95, um ano e meio mais ou menos depois, eu vim com a minha família, eu, a minha esposa, meu filho com 8 meses, e agora ele está com 26 anos, nós estamos aqui há 25 anos, e eu sempre trabalhei como pastor e como professor. Trabalhei 16 anos no SERB, dando aula de língua portuguesa. Atualmente eu estou como assessor na área de ensino religioso na Secretaria de Educação. Essa é um pouquinho da minha história. Tenho a minha esposa Regina, meu filho Isaac, minha filha Ana Luísa, ele advogado, seu colega, e ela terminando psicologia, provavelmente no ano que vem, por causa dessa interrupção das aulas. Essa é um pouquinho da minha história. Olha que bacana, a gente já está recebendo algumas mensagens aqui. O Hernandes II falou: professor me deu aula em 1995 no Colégio Dom Giocondo, Maria Grotti, no bairro Que Bosque. maravilha! Esse é Está meu aí nos Estados aluno Unidos. veterano. Um abraço, meu querido. Manuel Neto diz: estou te acompanhando de Salvador, Bahia. Olha aí, pastor. A gente está Maravilha. longe. Então, pastor, segundo o olhar teológico, o que é política? Olha, a política é algo essencial, não é? Porque inclui todas as parcelas da sociedade, não é? Independente de Sim. religião, independente de credo, independente de uma série de situações, não é? A sociedade ela é múltipla, ela é plural, ela é mista, então há nela lugar para todos. E a gente, quando examina a Bíblia, a gente vê o modelo de Jesus, o modelo de convivência de Jesus, a gente vê que ele convive com todo tipo de pessoa. Claro que ele desafia as pessoas a terem um encontro de fé com Deus, não é? A Bíblia coloca todas as pessoas dentro da mesma condição, necessitadas de um encontro pessoal com Deus. Mas Jesus Cristo não discrimina ninguém,
aquilo que a importância fundamental, eles são, assim, alguém que a gente tem que se espelhar nele, eles têm que ser padrão de bom exemplo, isso independente de religião, pode ser até um ateu, mas o que deve falar mais alto nessa pessoa que representa esse interesse político, que é um interesse de representatividade comum, essa pessoa precisa ter uma elevada formação ética. É isso que está sendo muito necessário e muito carente na nossa realidade. Sim. Perdão, pastor, aqui deu um erro na conexão, eu acabei não ouvindo tudo que o senhor falou. Mas, já estou consertando aqui o celular, acontece, nessa tecnologia acontece os erros. Então, estamos recebendo mais mensagem. Assis Vargas diz, estou acompanhando do Rio Grande do Sul, Maria Auxiliadora do Nascimento, querido pastor, deve conhecê-lo. Então, a gente recebeu uma pergunta aqui do João Vitor, que diz assim, foi meu professor na pós de Ciência da Religião. Pergunta sobre o ensino religioso nas escolas em função do contexto político. Olha, o ensino religioso, ele tem também princípios que abrangem todo o segmento da sociedade, né? O que aconteceu de mais recente no ensino religioso foi a gente pegar a Base Nacional Comum Curricular e comparar o que a base, que é um documento para todo o país, comparar o conteúdo da base com o conteúdo que nós tínhamos aqui no Acre, a nossa proposta acreana, proposta dentro da nossa realidade para o ensino religioso. Então, o ensino religioso na escola, ele também contribui para essa visão plural da sociedade, não é? A função do ensino religioso na escola não é ensinar religião, é ensinar, fazer o aluno compreender o fenômeno religioso, não é? Então, compreendendo-se o fenômeno religioso, até um aluno que não tem religião nenhuma, ele pode participar dessa aula, porque é necessário ele compreender o fenômeno religioso, porque ele vai lidar com pessoas religiosas, ainda que ele não seja religioso. Então, o ensino religioso ele tem uma função social muito importante e aliada exatamente da questão política, porque a questão política também é plural, é comum, é representativa, acolhe a todos, entendeu? Então, há uma relação muito estreita entre aquilo que a gente ensina em sala de aula, o cidadão que a gente procura formar na sala de aula, com aquilo que a gente pretende que ele seja fora da sala de aula na sociedade, né? Então, eu creio que a matéria do ensino religioso, da maneira como ela está fundamentada, contribui muito para a formação do cidadão, né? Que vai ser fora da escola alguém que vai ser positivo nas suas escolhas políticas, nas suas escolhas no seu relacionamento social. Muito interessante. Pastor, segundo a sua visão, falta um pouco mais do senso crítico de informação do ensino para a nossa sociedade em relação à importância da política? Olha, eu creio o seguinte, sempre eu acho que falta conscientização, sem dúvida nenhuma. Sempre acho que falta um preparo melhor, não é? Mas o que tem acontecido no país, e eu acho que o que tem marcado negativamente, não é? A questão política é o mau exemplo de uma grande maioria de políticos no nosso país. Isso acontece em todos os níveis. Você olhar para o nível nacional, você vê isso, se olhar para o nível estadual, você vê isso, se olhar para o nível municipal, você vê isso. Então, antes que a gente diga que o povo brasileiro, não é? A gente costuma dizer, as pessoas quando querem que um determinado candidato se eleja e o outro se elege, então dizem que o povo errou no voto. Não é? Aí parece aquilo que o Pelé disse, o brasileiro não sabe votar. Não é isso, não. Eu acho que o brasileiro sabe votar, sim. Agora, melhorar o senso crítico, isso é uma coisa que a gente tem que fazer permanentemente, mas a gente tem que trabalhar. Eu acho que o que é mais urgente é trabalharmos pela formação ética, pela formação do político verdadeiro,
do político cujo interesse seja prestar serviço, e não aquele político que já ingressa na política já vendido. Não é? Aquele político que já tem uma estrutura definida para ele atuar nela, e a gente sabe que, no final das contas, vai ser uma estrutura desonesta, não é? Em que o dinheiro público é gasto já numa licitações fraudulentas, em armações com empreiteiras, em corrupção. Então, eu creio que essa faceta da política, que é a gente ter na política gente com uma formação moral, uma formação ética mais sincera, mais justa, e isso é que está sendo, na minha opinião, mais urgente no nosso país nesse momento. É verdade. E o que fazer diante desses maus exemplos? Porque, infelizmente, a nossa população, as pessoas estão desacreditadas sobre todos os níveis de política. Porém, renunciar o seu direito de voto, não votar, ou então apenas criticar, não vai resolver nada. Na sua concepção, o que fazer diante disso, desse cenário? Olha, de maneira nenhuma deixar de votar, de maneira nenhuma anular o voto, não é? E agora, o que acontece, eu fico às vezes muito triste quando eu vejo algumas pessoas dando a seguinte desculpa, Bruna. O povo brasileiro de si é corrupto, por isso que o político é corrupto. Olha, ainda, Bruna, que nós com 200 e mais de 200 milhões de habitantes, ainda que 190 milhões fossem corruptos, nenhum político poderia justificar a sua corrupção dizendo que ele é corrupto por causa da maioria do povo ser. Eu sou um pastor, vamos supor que eu, como pastor, pastorei uma igreja de 100 pessoas. Então eu tenho na minha igreja 100 pessoas e tenho 60 com problemas sérios. Então você acha que eu, como pastor, vou justificar os meus erros? Porque, olha, eu vou errar também, porque a maioria da minha igreja tem gente que erra, então eu vou errar também. Então eu creio que qualquer pessoa que entra na política, ela não pode justificar a sua falta de ética, dizendo que ela está... eu sou como a maioria do povo brasileiro. Alguém que entra na política, ele vai se colocar como padrão, como exemplo. Por isso que eu fico feliz como pessoas como você tem uma proposta que a gente acha que é uma proposta de uma nova geração, de um novo comportamento, de um novo padrão, e garanto a você que você vai ter muita dificuldade, garanto a você que você vai ter que ser muito corajosa, mas eu creio e voto e acho que a gente precisa exatamente de pessoas assim. Que você encontre outras pessoas assim, e que seu partido seja um partido que se interesse em fazer aliança com partidos que pensam da mesma maneira. Senão, a gente não tem como corrigir esse processo, né? Vai ficar um círculo vicioso e vai acontecer aquilo que, às vezes, a gente vê as pessoas dizerem: fulano entrou na política, é crente, entrou na política, e pronto, vai deixar de ser crente, pronto, vai se tornar uma pessoa desonesta. É o que as pessoas dizem com mais facilidade, né? Infelizmente, por causa dos maus exemplos. Mas acredito que tem como fazer a diferença, pastor. Seja qual for o local, tem como manter o seu caráter. E outra pergunta, outra afirmação que eu sempre ouço é: cristão, pastor, evangélicos não devem entrar na política. Me diga, essa afirmação, o que o senhor diz quando a pessoa chega... Olha, eu acho errado a manipulação do evangelho, como a gente tem visto muito, não é? São pessoas que manipulam o evangélico, inclusive na hora se apresentam de uma tal maneira para angariar votos no meio evangélico. Eu, por exemplo, eu sou pastor e sou professor. Eu não tenho vocação para política. Mas se por um acaso eu quisesse ingressar na política, eu não ia ingressar como pastor Sidmal. Eu ingressaria como professor Sidmal. E eu pediria licença do Ministério Pastoral. Porque eu acho que pastor é pastor, político é político. Então, agora, por exemplo, recentemente tem o nome de um pastor que está sendo acusado, que está sendo investigado, que deu um escândalo tremendo,
Então, por isso que eu acho, pastor é para pastorear. Pastor não é para colocar o seu nome num partido político, usando o nome pastor para ver se ganha voto de uma maioria ampla de evangélicos. Eu acho que o evangélico ele tem que dar o testemunho dele aonde ele estiver. Se ele vai ingressar na política, ele vai prestar um serviço, porque a Bíblia diz que tudo que a gente faz é como se estivesse prestando culto a Deus. Se eu, como professor, não estou sendo um bom professor, além de eu ter um problema ético dentro da minha carreira, eu estou tendo um problema lá com Deus, com o meu Deus, porque eu deveria entender que o que eu faço na sala de aula era como se fosse um culto prestado a Ele. Então eu teria que fazer de uma maneira muito responsável, mais responsável ainda. Então eu acho que o evangélico deve, pode e precisa entrar na política sim. Eu, como pastor, se entrasse, tiraria o nome pastor, pediria a licença da igreja e seria um professor Cid Mauro, sim, na política. Mas como evangélico, achando que tenho essa responsabilidade dupla, como político, como professor e como evangélico, não é? Prestando um serviço ao povo. Não é? Então eu acho assim, eu acho que o que é errado não é o evangélico entrar na política, Essa mas manipular o manipulação. fato de ser evangélico para querer, com essa imagem, angariar votos. E nós estamos vendo aí, infelizmente, falsos evangélicos, não é? Francamente, um monte deles, mas eu estou falando desse caso mais estrambólico, estrondoso que aconteceu aí, da gente ver que a pessoa era francamente um falso evangélico, uma falta evangélica, a gente pode até dizer assim, né? E envergonhou, não é? O nome dos evangélicos, né? É verdade. E assim, várias pessoas estão aqui assistindo. Quero mais uma vez agradecer a todos. Tônia Cavalcante, muito bem, parabéns o comentário que ela fez. A Thaís Mara, parabéns, pastor, concordo. O Hernandes segundo, glória a Deus. A Ana Maria, verdade, pastor. E tantas outras pessoas aqui comentando a nossa live. Eu quero aproveitar e parabenizar o João Vitor, que está fazendo 12 anos hoje. É uma pessoa muito especial para mim. Ele é filho de um grande amigo meu, Manuel Alexandre, que está nessa nossa caminhada. Então, parabéns, ô João Vitor, que Deus te abençoe, que você tenha muitos anos de vida, muita saúde. Eu quero aproveitar para assim, desejar tudo de melhor para a sua vida. Então, pastor, voltando à nossa live. E vocês podem fazer suas perguntas. A Maria Auxiliadora, que é a Dora da Catedral, pastor. Acho que o senhor a conhece, ela conhece. Ela está aqui conosco. Prazer encontrar a Maria Auxiliadora. E assim, nós como cristãos não podemos nos eximir da responsabilidade tanto de votar como de colocar o nosso nome para que haja uma mudança nessa nossa realidade, porque infelizmente, como o senhor mesmo disse, a gente não pode usar a justificativa a população é corrupta, por isso que os políticos são corruptos. E a maioria das vezes é isso que acontece. Porém, se o indivíduo é corrupto aqui, certamente ele vai ser um político corrupto. E, infelizmente, na nossa localidade, no nosso município, há muita compra de votos, pessoas se sujeitam a isso. E essa cultura deve ser transformada, mas isso vai começar a partir do momento que nós tenhamos um pensamento crítico e ensinamos de forma correta para as nossas crianças, não é, pastor? O senhor, como professor, eu acredito que a educação é o meio mais eficaz de mudar tanto a nossa realidade como o nosso futuro. Infelizmente, nós temos problemas no Brasil que vêm de muitos anos atrás. Um desses são essas carências sociais que, às vezes, até de modo proposital, os políticos deixam de um ano para outro, de uma eleição para outra, para que pratiquem o assistencialismo já na próxima eleição, já planejando conseguir votos por meio de pagamento, por meio de dinheiro. Não é?
isso é uma coisa muito negativa. Por isso que eu digo que no nosso país a política é algo pesado, não é? É algo que a gente tem que entrar com... Se for entrar, como você está pensando, se apresentando para ser uma pessoa honesta, uma pessoa batalhadora, vai ter que conseguir, assim, alianças fortes, alianças de mesma mentalidade, né? Aliás, eu estava vendo uma pessoa aqui perguntando como que a gente identifica que um candidato ele está usando o evangelho para a sua para se beneficiar, né, com a imagem. Eu acho que o primeiro é um discurso, não é? A gente tem que ter assim uma certa maturidade para ver até onde vai o discurso. Tá? A gente conhece muito a pessoa por meio daquilo que ela fala, né? Tem até um versículo na Bíblia que diz que assim como a boca sente o paladar, o ouvido sente o gosto das palavras. Depois ver as alianças, não é? Com quem está com ele, quem está apoiando, não é? Eu já fui convidado para reuniões evangélicas que eu entrei e depois saí com certeza que não ia apoiar aquele candidato ou aquela candidata, não vem ao caso dizer se foi ele ou ela, né? Mas por causa daquilo que eu pude ver, né? Outra coisa é saber o tipo de proposta que faz. Às vezes certos candidatos fazem propostas que não vão cumprir. No nosso país, até a propaganda política, isso já é um mau sintoma, é feita por marqueteiro. Gente, como é que em plena campanha política o marqueteiro é o camarada que vai ensinar o político a ser demagogo? Não é? É aquele camarada que vai preparar o político para dizer exatamente o que ele não vai fazer, para impressionar o eleitorado, entendeu? Sem que o político tenha compromisso com aquilo que prometeu. Então, uma das coisas que você também pode ver, né, é a promessa do candidato, com quem ele está, em que partido ele está, quem é que está apoiando, o discurso dele, cuidado com o que ele está prometendo, que às vezes tem certas coisas que ele promete que ele jamais vai fazer. Como na propaganda para presidente passada, eu estava discutindo um candidato que, francamente, na televisão prometia coisas que ele não tinha condição de fazer. Inclusive, ele marcou o dia 1º de janeiro para fazer. Eu falei, vai fazer o 1º de janeiro, é feriado. Então, às vezes acontece isso. Mas são coisas até, às vezes, ridículas, entendeu? E que a pessoa faz achando que realmente o povo brasileiro é uma pessoa que não tem raciocínio, é um povo que... É muito triste isso. Então, num certo sentido, a gente pode dizer que é difícil você identificar, mas se você prestar atenção, se torna até fácil você ver aquele candidato que está se aproveitando da imagem de evangélico, entre aspas, para tentar conseguir voto de evangélicos desavisados. Não é? Então, vamos ter cuidado com isso, né? A gente consegue perceber quando a pessoa está, de certa forma, apelando nas suas palavras. Eu, por exemplo, quando converso com pessoas, tanto com outros candidatos quanto com eleitores, eu consigo perceber qual é a intenção de cada um. A gente consegue ter essa sensibilidade. Numa conversa, numa simples conversa, num pequeno momento, a gente consegue perceber quais são as intenções reais de cada pessoa. Claro que ninguém vai chegar de uma forma muito brutal em suas palavras, mas mesmo maquiando a gente consegue sim perceber. Então, pastor, a nossa live já está chegando ao final. É muito rápido. E assim, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Pastor Cid, Luzinete, pastor Cid arrasa sempre, muito ponderado e sábio com as suas palavras. É verdade, pastor. A Brenda sabe as palavras. Então, assim, eu quero agradecer a todos que estão assistindo essa live, porque eu acredito que é, assim, um tema muito interessante. Tanto falar como cristãos, eu como uma pessoa cristã, pastor, eu, assim, sempre eu faço questão de falar, eu sou uma pessoa cristã em minhas falas, não, assim, de forma apelativa, mas eu acredito que
nós cristãos devemos sim entrar nessa disputa, que nós cristãos devemos mostrar a nossa força. Tanto é que aqui no Acre, segundo o IBGE, 80% da população se diz cristãos. Mas se a gente olhar, cadê a nossa representatividade? O que o senhor acha desse contexto, pastor? A gente tem que entender também aquilo que eu falei no início da minha conversa. Na questão política, o evangélico que entrar na política, ele vai representar todos. Não é? O Sim, político não é aquele que entra para representar só os interesses de quem o elegeu. Não é? Democracia é quando, sim, a maioria elegeu um determinado candidato, mas ele vai ser representante de todos. Não é? E há sim, certas causas que elas ultrapassam as fronteiras só do cristianismo, por exemplo. Não é? Então a sim, gente, sim, eu quero um representante evangélico, eu quero, mas a gente tem que entender que o representante evangélico vai estar do lado de um que é católico, do lado de um que não tem religião, do lado do sim, outro que é de uma outra religião, independente da religião. Às vezes há religiões que não são nem cristãs. Não é? Então, uma das coisas que a gente sim, também tem que se educar para isso é que quem entrar na política vai ser representante de todos, não vai defender interesses específicos, né? Entendeu? Você, por exemplo, como mulher, vai defender interesses da mulher, evidentemente representando mais sim, propriamente as mulheres por causa da sua postura, não é? sim, E sim, certos setores com os quais você trabalha, você é mais especialista ali naquele, foca mais naqueles setores ali. Sua sim, área, você vem da área da advocacia, então você tem, digamos, tendência, vai tender mais para aspectos relacionados a essa área, mas você vai estar numa Câmara de Vereadores, vai ter um grupo de vereadores, inclusive a gente tem que se educar no sentido de que, em determinadas horas, mesmo o partido de oposição vai se juntar com o partido da situação para resolver problemas que precisam ser resolvidos de maneira urgente. Por exemplo, nós estamos sim, vivendo hoje no país uma polarização muito negativa. Não é? Se a gente vai lá para um extremo, não é? Eu costumo dizer muito isso, o extremo lá daquele lado fica sendo igual ao extremo do outro lado. Por quê? Porque os dois mergulham no radicalismo, entendeu? é verdade. Então a gente não pode excluir pessoas na política. Pelo contrário, a gente tem que agregar, não é? Então, é É claro, verdade. também está certo. Você é uma cristã, há outros, por exemplo, há cristãos que são de tradição católica, há pessoas que são de Sim, tradição de raízes africanas, há pessoas que são de tradições aqui na nossa região do Daime, entendeu? Então, há muitas outras religiões. Então, a gente precisa ter essa consciência. Agora, se nós, você, como uma cristã, se a gente seguir, mencionei também essa pessoa, né? O que a Bíblia diz que é principal. O modelo de Jesus, o modelo de Cristo, né? A gente vai ser sim, aquele tipo de pessoa que vai saber lidar com todas as outras pessoas, né? Independente da tendência delas e da questão política delas e qualquer outra questão. E também, no caso, ser como Jesus foi, uma pessoa justa, uma pessoa verdadeira, uma pessoa que não se vendeu, uma pessoa que não traiu, uma pessoa que não errou. Claro, como seres humanos, nós vamos ter falhas, não vamos ser nunca exatamente iguais a eles. Mas a batalha para ser, que é isso que significa ser verdadeiramente cristão, a gente vai travar. E a principal batalha, o principal ministério do cristão é servir ao outro. Não é? É amar como Deus amou. E Deus ama sem fazer acepção de pessoas. Aliás, Jesus não fundou nenhuma religião, Deus não fundou nenhuma religião, então nós temos que, sim, podemos conservar a nossa fé e a nossa religião, mas temos que amar as pessoas indiscriminadamente. E a política também é um espaço para isso. muito bem. Obrigada, pastor. Que aula que eu tive agora. Muito obrigada, assim, por acreditar nesse nosso projeto. Obrigada por disponibilizar um pouco do seu tempo para estar aqui conversando. Uma live muito agradável, um tema assim muito importante. E obrigada a todos que estiveram assistindo. O senhor quer dar suas considerações finais? Eu quero que o senhor fale. Agradecer,
Eu quero que o senhor fale só as suas redes sociais e os dias das suas lives, para que as pessoas também possam estar assistindo os cultos. Certo, certo. Lá no YouTube nós temos o canal da igreja, IEC Manuel Julião, no YouTube, onde você pode acompanhar os sermões que nós pregamos durante esse período, né? E temos também, continuamos nas terças-feiras, pelo Face Cid Mauro Oliveira e pelo YouTube IEC Manuel Julião, estudo do livro de Jó, não é? Em função da pandemia. Jó é um livro que fala do sofrimento, de como enfrentar o sofrimento pela fé, não é? E como se conservar íntegro e ético diante de Deus. Então a gente está abordando o estudo do livro de Jó. Eu quero agradecer o convite, que eu já disse, muito me honrou. Agradecer as pessoas que mandaram mensagens, que fizeram perguntas, né? Esses meus alunos que apareceram por aí, as pessoas que me conhecem, que não me conhecem. Eu fico muito feliz de participar com vocês. Bruna, parabéns. Conte conosco sempre, viu? E estamos orando por você, estamos torcendo por você, vamos votar em você, viu? Tá Obrigada, bom? pastor. E Muito o que obrigada. você precisar, conte conosco, tá bom? Amém. Obrigada. Também estou à disposição. E sempre para colaborar para o bem comum. É isso que a gente Amém. aprendeu aqui. Então, pode contar comigo. Fica com Deus, que Deus continue abençoando o senhor e a sua família Muito grandemente. obrigado. Até Muito mais. obrigado a Tchau, vocês pastor. também. Até Tchau a mais. Um abraço. todos. Deus Até abençoe a mais. todos. Amém. Obrigada.